Paz e graça, meus queridos. Mais uma noite na presença do Senhor, mais uma vez juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E eu queria, antes de nós iniciarmos e lermos o texto bíblico, eu queria orar com vocês. Eu queria pedir a Deus que nessa noite, nessa quarta-feira, Deus possa nos abençoar poderosamente. Então, nós vamos meditar na palavra, mas antes vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que Ele fale conosco. Nesses pouquíssimos minutos que nós teremos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa se manifestar na nossa vida. Querido Deus e Pai Celestial, em o nome santo do Teu Filho Jesus Cristo Nazareno, nós oramos a Ti, ó Pai, e te pedimos nesta hora que a graça maravilhosa do Senhor continue sobre as nossas vidas, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus sobre a vida da Tua igreja, sobre o Teu povo, que o Senhor possa proteger e guardar o Teu povo, não somente hoje, mas sempre, em o nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor seja com todos. Eu queria te convidar, nesses poucos minutos que nós temos, para que você abra a sua Bíblia lá no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, que você abra a sua Bíblia para juntos meditarmos em um trecho da palavra do Senhor, a fim de extrair algo que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite. Então convida a sua família nesses pouquíssimos minutos, sente-se aí no seu sofá ou na sua cama, onde você estiver. Deixe agora esse tempo dedicado ao Senhor, em nome de Jesus. Não deixa nada te atrapalhar, nada te impedir de dedicar esses preciosos minutos na presença do Senhor. Então, capítulo 5 de Lucas, leia comigo os primeiros versos. Capítulo 5, verso de número 1. Diz assim a palavra: E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Até aqui. Esse texto, ele tem muito a ver com a vida de muitas pessoas, com a vida do ser humano de uma forma geral. Na grande maioria das pessoas que desistem, porque ele fala de desistência, ele fala de insuficiência, ele fala de frustração. Esse texto ele fala de coisas que acontecem na nossa vida, coisas que acontecem no dia a dia. Nós estamos frustrados, decepcionados, temos sonhos, muitas vezes esses sonhos não se tornam realidade. Esses sonhos se transformam muitas vezes em pesadelos, e com isso vem a frustração. Algumas pessoas não suportam isso, dão até cabo da sua própria vida. Então nós vivemos num mundo onde nós estamos condenados à frustração. A única forma de nos livrar dessa condenação é somente a graça preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa graça maravilhosa. Temos um texto aqui onde Jesus Cristo está anunciando a palavra a uma multidão de pessoas famintas, necessitadas, frustradas, desanimadas, pessoas que estavam colocando naquele momento todas as suas esperanças naquele homem que aparecia ali e ali pregava uma mensagem e todos começavam a olhar para ele como o Cristo, o Filho de Deus, que de fato é. E aquelas pessoas agora começam a ter um fio de esperança, recobrar. Era o pavio que estava fumegando, quase se apagando, como diz o profeta Isaías, tem agora um respaldo, tem um alento. Eles conseguem agora, de alguma forma, olhar para Jesus e ver uma luz no fundo do túnel, um fio de esperança. Ou seja, eles conseguem ver agora em Jesus Cristo a oportunidade de mudar alguma coisa em suas vidas. Uma porta aberta, porque o próprio Jesus disse: eu sou a porta. E todo aquele que entrar por mim entrará e encontrará, saída. Então esse texto fala quando os futuros discípulos, apóstolos do Senhor, Pedro e seus companheiros, Tiago, João, filhos de Zebedeu, estavam, depois de um dia intenso de labuta e de muita frustração, tinham trabalhado durante todo o dia, toda a madrugada, e agora
ao fim do dia, eles lavavam as suas redes e largavam as redes de lado, porque nada tinham apanhado. E é tão triste quando muitas vezes você sai com a perspectiva de fazer algo, de alcançar algo, e de repente você volta ao fim do dia frustrado, porque você não conseguiu alcançar aquilo que você almejava. É como um pai de família que sai para trabalhar ou procurar emprego logo cedo, ou vender alguma coisa e de repente vai ali com seu cesto na mão, vai com seu carrinho de picolé, ou vai ali, sabe, no camelódromo vender algum tipo de coisa. E de repente ele passa todo dia ali, gritando e falando, olha gente, compra aqui e tal, e de repente termina o dia, ele não consegue vender nada. Ele não consegue nem o dinheiro para o pão. Ele não consegue nem o dinheiro para o leite dos filhos. E os filhos estão em casa esperando que aquele pai, quando volte para sua casa, ele possa trazer alguma coisa, pois ele é o provedor. Mas quando ele volta, muitas vezes só vê frustração. É o pai, a mãe, ele só traz frustração. O seu coração está quase se arrebentando de tristeza, de angústia, porque ele está frustrado. E é assim que nós somos. Muitas vezes, e na maioria das vezes, na totalidade das vezes, incapazes. Incapazes de realizar os nossos próprios sonhos. Incapazes de subsistir. Mas aí é que entra Jesus. Aquele que nos dá a suficiência. Aquele que nos dá respaldo. Aquele que alegra a nossa tristeza. Transforma a nossa tristeza em alegria. Aquele que nos insere novamente no contexto da felicidade. No mundo, nós podemos ter tristezas, angústias, mas ele mesmo diz, tem de bom ânimo, porque eu venci. Não desista, não lance mão das redes. Não lance mão das redes. É como diz a canção, não é hora de parar, não é hora de largar as redes. Por quê? Largou as redes. Então aqui nós temos esse texto, onde Pedro está frustrado. Aonde Tiago está frustrado. Aonde João está frustrado. Nada apanhado. De repente, se aproxima daquela embarcação que já está à beira da praia. Um homem desconhecido. Sobe em um daqueles 2 barcos que estão ali à beira da praia. E começa a pregar uma palavra, uma boa nova, uma boa notícia. E eles ficam impactados com aquilo, com aquela palavra. O texto diz aqui no capítulo 5 de Lucas, no verso 4, que quando Jesus terminou o seu sermão, a sua pregação, para todos aqueles que estavam ali à beira da praia, as pessoas que estavam ali oprimindo no sentido de querer Jesus, querer uma esperança de Jesus, após Jesus terminar o seu sermão e alimentar aquelas pessoas com a palavra de vida, de esperança, ele então chega no verso 4, ele diz, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ir ao mar alto e lança as vossas redes novamente. Faze-te ir ao mar alto e lança as vossas redes novamente. É justamente isso que o texto sagrado diz. Eles tinham parado, desistido naquele momento, não dá mais. E de fato, sem Cristo não dá mesmo para continuar. Mas esse texto nos ensina algo muito especial, que nós não devemos, em hipótese nenhuma, lançar mão das redes, lançar mão da nossa cruz. A Bíblia diz que aquele que lança a mão da cruz não é digno de entrar no reino dos céus, que nós devemos carregar a nossa própria cruz. Esse termo está falando justamente sobre isso, sobre desistência. Então ele diz, volta ao mar e lança novamente as vossas redes. O dia não acabou ainda. Talvez há momentos na nossa vida que o dia ou aquele momento se desenha como o pior estágio da nossa vida, está se desenhando como o dia mais frustrante, o momento mais frustrante da nossa história, da nossa existência. Quando nós olhamos e vemos o céu de bronze e olhamos e falamos, não vai dar. Parece que tudo está se acabando.
E Jesus ensina aqui nesse texto, que é justamente nesse dia, ou talvez um dia como esse, em um momento da vida como este, se você abrir o seu coração, como Pedro ali começou a ouvir a palavra e depois obedeceu à voz do Senhor, que esse dia que estava se desenhando no pior dia da sua vida, no pior momento da sua vida, ele pode ser de repente transformado no melhor dia da sua vida. O texto do capítulo 4, do capítulo 5, verso 5 diz assim: E respondendo Simão, quando Jesus mandou ele novamente lançar a rede, ir ao mar alto e lançar a rede, disse-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nós trabalhamos toda a noite, mas nada conseguimos apanhar. Mas o interessante é que Pedro agora estava animado. Pedro agora tinha acabado de ouvir a mensagem de esperança. Pedro tinha ouvido agora o convite à esperança, à vida. A frustração de Pedro agora está em suspense. Porque ele diz: Mas sobre tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. Sobre tua palavra. E eles então vão lá ao mar alto, lançam as redes e pegam uma grande quantidade de peixes. A pescaria se torna maravilhosa. O dia que tinha para eles já acabado, se desenhado como o pior dia talvez de suas vidas, o pior momento de suas vidas, agora se transformou no melhor momento de suas vidas. Se transformou em um momento de alegria e ao mesmo tempo de impacto, ao mesmo tempo de medo, e fez com que eles agora olhassem para eles mesmos, olhassem para dentro deles mesmos, e Pedro diz: Não, Senhor, o Senhor é santo, eu sou pecador. Sabe, o milagre não está, queridos, aqui nesse texto, na pesca maravilhosa, na grande quantidade de peixes que Pedro e os seus companheiros apanharam. Não. Eu vejo um milagre aqui nesse texto quando Pedro olha para ele e se reconhece como um pecador. Se reconhece como uma criatura que não podia estar perto daquele homem santo. E ele diz: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Ele reconhece, ele desce do seu pedestal, ele se prostra. E ele reconhece que aquele homem que está ali diante dele, esse homem é o Cristo, é o Filho de Deus. E ele tem um encontro real com o Senhor. É bem interessante que no capítulo 5, no verso 10, que após essa declaração de Pedro, que após todos esses acontecimentos, Jesus se dirige a eles e diz: Olha, Pedro, olha, Simão, de hoje em diante, a tua vida vai mudar. De hoje em diante, a tua labuta vai mudar. Você vai passar a ser agora pescador de homens. Você vai ser agora alguém que leva essa mesma esperança que eu acabei de trazer a você. Você vai levar essa esperança às pessoas. Você vai mudar a vida de pessoas. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos para abençoar outros, assim como eu estou te abençoando. E o mais atenuante de tudo isso, e o mais especial ainda, é que no verso de número 11 do capítulo 5 de Lucas, diz assim: E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles então desceram dos seus barcos. O convite foi feito ainda quando eles estavam no barco ainda, já era à beira da praia. Desceram dos seus barcos, largaram tudo e seguiram Jesus, sem olhar para trás. Seguiram Jesus Cristo, sem pedir prova e contraprova. Simplesmente creram, acreditaram, se tornaram instrumentos na mão de Deus. Queridos, é isso que eu quero te falar hoje, em nome de Jesus Cristo. Às vezes a gente desiste tão rápido.
Às vezes um momento da nossa vida está se pintando como um momento ruim, péssimo, e falamos assim, não dá mais, eu desisto de tudo. Cristo está falando para você, não desista, o dia ainda não acabou. O teu tempo ainda não acabou. A tua história pode mudar. Essa história triste pode se transformar numa história de alegria, de felicidade, numa história de que você se sinta útil, que você se sinta uma bênção. Essa palavra que eu quero trazer para você. A Bíblia diz que eles saíram ali, seguindo Jesus Cristo, largaram tudo. E logo, em uma cidade próxima ali, onde Jesus também estava levando a sua mensagem, Jesus se encontra, no verso 12 do capítulo 5 de Lucas, com um homem leproso. E a lepra consumia toda a sua carne, que estava podre. Esse homem era excluído da sociedade. Esse homem fedia. E a lepra representava o pecado da humanidade. A lepra no contexto espiritual representa o nosso pecado, a nossa imundícia. E Jesus se encontra. E aquele homem, quando vê Jesus Cristo, o texto sagrado diz, no verso 12 do capítulo 5, que aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto. E rogando-lhe disse, Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Aquele homem se prostrou diante do Mestre, do Senhor da vida, do Autor da vida. E disse, se o Senhor quiser, prostrado, rogou a Jesus, bem pode me limpar. O Senhor pode mudar a minha história. Como quem diz assim, sim, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Mas será que o Senhor vai olhar para um pobre cão como eu? Será que o Senhor vai olhar para um homem insignificante, fédico como eu? Será que o Senhor vai olhar para um homem leproso como eu? A resposta de Jesus é sim. Eu vou olhar para você. Sim, eu quero. Seja limpo. Essa é a resposta de Jesus. Imediatamente, aquele homem se torna limpo. É isso que é maravilhoso. Deus quer sim, Jesus quer sim. Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer arrancar a nossa lepra, Ele quer arrancar o nosso pecado. Ele quer que nós sejamos instrumentos de bênção para os outros. É isso que Jesus quer. Não desista, ergue a sua cabeça, confie em Deus, tenha esperança. O dia ainda não acabou, o dia ainda não se findou. Ele pode transformar essa lepra e deixar a sua pele, a sua vida limpa. E você sentir novamente o gosto do mel, o gosto da alegria, da felicidade. E esse fel de tristeza, de decepção, de frustração cair por terra. Então, abre seu coração. Para finalizar, Jesus continua a sua caminhada. Mais à frente, o texto sagrado diz que ele se encontra com um homem chamado Levi, Mateus. Um publicano, um pecador, um cobrador de impostos, aquele que era desprezado pelos doutores da lei, pelos escribas, pelos judaizantes da religião, porque os da religião se achavam melhores do que aqueles pecadores. E Jesus então ali tem um encontro com Levi. A Bíblia diz que Jesus Cristo ali naquele encontro com Levi, ele anuncia a palavra a Levi. Ele faz um convite a Levi. A Bíblia diz no verso 27 do capítulo 5 de Lucas. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria. E disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. Às vezes as pessoas que estão aí fora, que são desprezadas pela religião, desprezadas por muitos de nós, só precisa de um convite. Só precisa que você represente Jesus Cristo. Que você chegue para Ele e mostre o autor da vida. Que você chegue para Ele e diga, vem, vamos juntos aqui, Jesus. Às vezes a pessoa está só esperando isso. Aquele homem, Levi, Mateus, só estava esperando um convite. Aparentemente ele tinha tudo, mas era só aparentemente.
mas lhe faltava o principal, faltava o autor da vida. Talvez nem ele mesmo sabia disso, mas havia um vazio. Mas quando Jesus chegou e falou para ele, vem e segue-me, imediatamente ele largou tudo e seguiu Jesus. Verso 28, e ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos. É isso que vai acontecer. Primeiro, você vai se tornar um instrumento e você vai ser pescador de almas. E você vai ser moído pelas críticas. Você vai ser, de alguma forma, bombardeado pela religião. Pelos de dentro da sua própria casa, talvez. Mas o saldo de tudo isso vai ser que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai te dar todo o conforto, no sentido de apaziguar a sua alma e te abençoar. Então que essa palavra, nessa quarta-feira, possa adentrar no seu coração e você possa ser tremendamente abençoado. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por todos os meus irmãos da Igreja Manancial da Graça. Eu quero orar por todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu quero orar pela sua família, pelo seu lar, pela sua vida. Eu quero pedir a Deus, que Deus derrame a graça dele sobre a sua vida. Então, eu queria agora um momento de oração junto com você. Eu queria que você agora se prostrasse em oração. Se você estiver perto da sua cama, puder ajoelhar, ajoelha. Se você estiver perto do seu sofá, quiser ajoelhar, ajoelha. Mas vamos falar com Deus. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que a graça dele se manifeste sobre as nossas vidas de uma forma maravilhosa. Então eu queria que você orasse, mas orasse de uma forma linda e especial. Vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que Deus derrame a sua graça. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos irmãos e irmãs, por esse pai de família, por essa mãe de família, por esse jovem, por essa moça, esse rapaz, por essas crianças. Pai, estende as tuas mãos sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre aqueles, ó Pai Celestial, que necessitam da tua misericórdia, Pai. Pessoas que estão lá no mundo perdidas, precisando de uma luz, precisando de uma palavra de boa nova. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, abre as comportas dos céus, Pai. Nos ilumina a mente e o coração. Coloca amor nos nossos corações para levar a mensagem a essas pessoas que tanto necessitam. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor possa alcançar os teus filhos e as tuas filhas. Tantas pessoas, meu Deus, estão passando por dificuldades nesses dias de pandemia. Tantas pessoas estão vivendo em completa escuridão, estão como Pedro, frustradas, estão como Tiago, como João, frustradas, vivendo talvez os piores dias de suas vidas, Senhor. Mas o Senhor pode mudar essa história. O Senhor pode agir de uma forma sobrenatural na vida dessas pessoas. Pai, eu oro, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Derrama a tua graça, Pai. Derrama do teu Espírito, Pai. Nos levanta como igreja para sermos mais amorosos, para termos mais humildade em nossos corações, para assumirmos o chamado para o qual nós fomos, o Pai, designados. Ah, Senhor,
Abençoa a igreja Manancial da Graça. Abençoa todas as igrejas do Senhor, todo o povo. Abençoa e nos fortalece, nos dê ânimo, nos dê forças. Não deixe os teus filhos que estão passando por lutas e dificuldades se afastarem, Senhor. Fortalece aqueles que estão fracos, cansados, abatidos. Aqueles que não têm mais nenhuma força. Fortalece-os. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, desculpa em nome de Jesus, mas Deus, Ele é maravilhoso. Eu creio que Deus, Ele está sempre a nos abençoar, sempre a derramar sua graça sobre as nossas vidas. Não lance mão do arado, não lance mão das redes. Deixa Deus agir sobre a sua vida, deixa Ele abençoar a sua vida, deixa Ele derramar sobre a sua vida a unção dEle. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho, que as doces manifestações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre a vida do povo mais feliz da face da terra. Sim, com Jesus nós somos o povo mais feliz da face da terra. Que Deus te abençoe poderosamente. Então, eu queria que você encerrasse adorando a Deus. Que você tenha um final de quarta-feira abençoado. Que você tenha uma semana, um restante de semana muito abençoado. Mesmo que você não tenha pescado nada, como diz a canção, mas esse dia, antes de acabar, ele pode mudar. E vai mudar. Em nome de Jesus. Então adore ao Senhor do fundo do seu coração. Fique com Deus. Em nome de Jesus. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ele vai te honrar, pode ter certeza. Não lança a mão do arado, não olhe para trás. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Fique com Deus. Quem mandou Beijo você no seu coração. parar? Que Deus te abençoe Volte para o poderosamente em mar nome de Jesus. alto,